Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal informativo sobre Previdência e Assistência Social. Nesse vídeo trazemos informações importantíssimas sobre o auxílio por incapacidade temporária, que hoje é a nova nomenclatura para a aposentadoria por invalidez, Mudou a nomenclatura, mudou as regras, E desde a reforma da Previdência, e estamos aguardando aí novas mudanças prometidas pelo atual presidente da República, Durante a campanha fez umas promessas aí, mas até agora ainda não aconteceu nada com relação a essas promessas. Bom, meus amigos, então, uma pessoa me procurou, sobre se teve alterações agora em 2023 com relação à aposentadoria por invalidez, conhecida atualmente, após a reforma, como incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária. Portanto, meu amigo, se você se interessou no assunto, assiste o vídeo até o final para ficar por dentro aí se houve mudança ou não e se houve, quais foram, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí ao nosso conteúdo. Vamos entender então como funciona a definição aí desse benefício do INSS para seus segurados. Lembrando, só tem direito quem está contribuindo, que é o benefício concedido aí pela Previdência Social ao segurado que se encontra incapacitado para exercer o seu trabalho. Se ele se encontra incapacitado, então nessas condições ele pode solicitar o afastamento pelo INSS e receber um auxílio, cujo valor varia de pessoa para pessoa, claro, de acordo com o tempo de contribuição, com o salário que está recebendo. No entanto, esse benefício, como o próprio nome indica, incapacidade temporária, o cidadão, o segurado, ele tem que estar com um problema aí, uma situação que pode ser de ordem física, pode ser de ordem psicológica, mas deve ser temporário para que ele consiga realmente receber e ter direito ao auxílio. Nesse caso, quando passar pela perícia médica, o perito ele vai analisar e vai constatar que a sua condição de saúde é uma situação que seja reversível do ponto de vista clínico, Ou seja, ele vai analisar e ver que você tem condições aí, após um período de afastamento que vai ser determinado pelo perito, você vai ter condições de retornar ao trabalho, ou seja, às suas atividades laborativas. Dessa forma, confirmada a sua recuperação, o colaborador, o trabalhador, poderá retornar ao seu trabalho tranquilamente. Por isso, é benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Depois vamos chegar aí na incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, ok? Para não confundir, vamos logo aqui estabelecer já que estamos falando, temporária, permanente, para que as pessoas entendam, não se confundam, Então, qual a diferença importante entre o benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez, ou seja, incapacidade permanente? Bom, diferente do auxílio por incapacidade, a aposentadoria por invalidez é concedida aos segurados da Previdência que apresentam um estado de incapacidade permanente, permanente. E, por isso, essa condição, na avaliação do perito, ela é considerada uma situação irreversível, ou seja, o trabalhador, após o período de afastamento, às vezes até vários períodos, vão se prolongando, aí chega-se à conclusão que ele não tem como voltar às atividades laborais necessárias para que ele garanta seu próprio sustento. A próxima diferença importante é que quando o segurado recebe o benefício por incapacidade temporária, seu vínculo empregatício com a empresa na qual ele trabalha é mantido, É temporário, então não é despedido e o vínculo continua sendo mantido. Agora, após a sua recuperação, ele retorna para o seu trabalho, para o seu posto de trabalho normalmente, exercendo as atividades que vinha exercendo anteriormente. Em contrapartida, quando
esse afastamento é permanente, que gera a aposentadoria por invalidez, esse vínculo é rompido, né? Se não tem condições de voltar ao trabalho, então é aposentado, o vínculo laborativo se rompe. Aí o beneficiário passa a ter o status de segurado do INSS através da aposentadoria por invalidez. E o que diz a lei, né, sobre o auxílio por incapacidade temporária, né? A própria Constituição trata desse assunto. A Constituição estabelece o caráter previdenciário desse benefício. Por apresentar uma condição incapacitante, o trabalhador consegue vender sua força de trabalho e garantir a subsistência de sua família. Nesse contexto, a Previdência exerce um papel de amparo social, permitindo que o segurado mantenha seu posto de trabalho, se recupere e retorne ao trabalho para exercer suas atividades. Aí, no caso, a incapacidade temporária. A partir desse entendimento, foi aprovada a criação do auxílio-doença através da Lei nº 8.213/91, né, a Lei de Benefícios, que o INSS segue, mas somente em 1999 o termo auxílio por incapacidade temporária foi mencionado aí pela primeira vez, isso aí após reforma. Bom, gente, quais os requisitos para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária? Existem critérios a serem exigidos pela Previdência. Bom, gente, a Previdência Social ela exige um cumprimento de alguns requisitos que são indispensáveis para a análise de qualquer solicitação de benefício por incapacidade temporária, que vamos ver a seguir. Ser um vinculado da Previdência Social. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar com suas contribuições aí em dias, tá? Tem que estar aí, quem trabalha de carteira assinada, né, já desconta normalmente, ou pagando aí seu carnezinho aí como autônomo ou facultativo. Lembrando que não adianta criar esse vínculo depois de descobrir a condição da incapacidade, tá? Quando você sofrer, for acometido aí pela incapacidade, você já tem que ter o vínculo anteriormente. Isso porque o INSS considera uma doença pré-existente qualquer enfermidade que tenha sido desenvolvida antes da criação do vínculo com a Previdência. Nesse caso, o cidadão também não tem direito ao auxílio, tá? Se a doença for descoberta e depois você passar a contribuir, tá? Que ele chama de doença pré-existente. Detalhe importante, se a pessoa que tem a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, aí o segurado precisa agendar a realização de um exame pericial que deve ser realizado por um perito do INSS, né? Numa própria agência agendada aí com antecedência. A partir desse exame é que o perito confirma ou não a incapacidade do segurado e emitirá o laudo médico informando qual é a condição da incapacidade do trabalhador e qual o prazo que ele deve ficar afastado. Além disso, o perito afixa a data de início da incapacidade, né? Utilizada como referência na análise dos benefícios previdenciários. O segurado também pode apresentar um laudo médico assistente, emitido por um profissional particular de sua confiança ou ligado ao Sistema Único de Saúde durante a solicitação do auxílio, né? É sempre importante, quando você chega lá, você apresenta um laudo médico já, né, seu, de um médico particular ou um próprio médico aí do SUS, e aí o perito vai analisar esse laudo também e comparar com a sua perícia ali no momento e ver aí as condições, se pode dar o benefício ou não. Tá? Aqui, como diz aqui, ó, embora não substitua a perícia médica do INSS, esse tipo de laudo auxilia o médico a construir um diagnóstico final do segurado, ok? Ele auxilia ali, já facilita o caminho do perito e tirar suas conclusões sobre a seu fator incapacitante. A lei determina, gente, olha só, a qualidade de segurado. A lei determina que o auxílio seja concedido somente após o segurado cumprir um período de carência de 12 meses. Ou seja, se você estiver contribuindo aí por apenas 6 meses, você não vai ter acesso ao benefício. É a lei que determina isso, né? Existem doenças, né, situações em que é dispensada essa carência, mas aí vai ficar para um outro vídeo. Mas a regra geral é que você tenha que, no mínimo, 12 contribuições ao INSS para poder fazer jus aí ao benefício por incapacidade temporária. Então, o cidadão tem direito ao benefício somente após pelo menos 12 meses de contribuição
é o que afirma a lei de benefício. Além disso, a conclusão desse número de mínimo de contribuições deve ocorrer antes da data de início da condição de capacidade, ou seja, onde você ficar doente, né? Isso porque as contribuições realizadas após essa data não serão consideradas na avaliação do INSS. Detalhe importante isso aí, ó. Lembrando que, apesar da existência dessa regra de 12 meses, a legislação também pode isentar o segurado do cumprimento da carência, ou seja, pode não exigir esses 12 meses em algumas situações excepcionais. Tem um rol de doenças, né? Aí já que o INSS já considera que o cidadão, se tiver acometido por uma delas, não precisa cumprir essa carência de 12 meses, tá? O segurado que desenvolveu alguma doença grave específica na lista elaborada pelo Ministério da Saúde e pela Previdência Social também está isento do cumprimento da carência. No entanto, apesar do texto de lei, essa lista ainda não foi elaborada pelos ministérios, por isso a Previdência Social considera como doenças graves aquelas especificadas em portaria. Então tem uma própria portaria do INSS com a listagem aí, tá? Vou tentar colocar na descrição do vídeo para que você tenha acesso ao rol de doenças já consideradas, já publicadas na portaria do INSS, que se você tiver, você não precisa cumprir a carência de 12 meses de contribuições. Bom, meus amigos, essa era a informação que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, né, com relação à incapacidade temporária e à incapacidade permanente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Qualquer dúvida, se a gente puder dar um retorno, compartilha para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, né? De repente vai ser muito útil aí para outras pessoas também. Bom, meus amigos, dá na descrição do vídeo, vai lá embaixo depois, dá uma lida que tem a relação de doenças que já é consideradas na portaria do INSS dispensada a carência de 12 meses, ok? Então fiquem com Deus, até o próximo conteúdo. Um abraço a todos.